Minhas amigas e meus amigos internautas que nos acompanham através do canal Toninho Nunes Terranet, na plataforma YouTube. Hoje estamos recebendo aqui a Patrícia Santos Dutra, nossa amiga, conhecida, vizinha de longas datas, e que nós queremos saber, no primeiro momento, da Patrícia. Patrícia, se você tivesse que falar quem é a Patrícia, como que você definiria a Patrícia, pessoa? Bom, primeiro eu me definiria como uma típica mulher do século XXI, né? Sou filha de janaubenses, meu pai José Dutra Pena, juiz de paz na cidade, minha mãe também advogada, Maria Madalena Santos Dutra, sou neta de Dona Terezinha Teles, professora de muitos aí, de ciências, e me considero uma mulher do século XXI por cuidar dos meus filhos. Tenho 2 filhos, um de 17 anos, um de 4, já passei por 2 casamentos, né? Hoje sou uma mulher independente, tenho a minha vida com os meus filhos, um ótimo relacionamento tive com o pai do primeiro, do segundo também. Tenho como característica ser uma pessoa mais discreta, mas uma boa amiga, boa ouvinte, né? Essa é a Patrícia. A Patrícia, você estudou em qual Sim. faculdade? A Patrícia, pela inquietude dessa mulher que eu estou te falando, passei por 3 cursos superiores. Fiz primeiro terapia ocupacional, fiz 4 anos na UFMG, na minha juventude. No último ano, eu decidi que não era a carreira que eu gostaria de seguir. Fiz mais 2 anos de turismo na Newton Paiva, conheci bastante o ramo de turismo. E depois fiz um período sabático após meu primeiro divórcio, fui morar em Arraial da Ajuda. Morei 5 anos em Arraial da Ajuda. Fiz um período sabático no qual eu atribuo a cura de um problema de saúde que me impedia de ter filhos, né? Saí daquela vida de cidade grande, eu tinha um cargo na antiga Telemar, passei pelo processo de privatização, um desgaste muito grande, porque eu era coordenadora de call center, coordenava mais de 250 pessoas, e tirei esse período sabático para me desintoxicar também do excesso de urbanidade, né? Esse período você estava em Belo Horizonte? Saí de Belo Horizonte e fui para Arraial, fiquei 5 anos. E logo depois, com o meu primeiro filho, eu me separei novamente e vim para Janaúba. E aqui minha mãe foi da primeira turma do curso de Direito da FAVAG, minha mãe se formou na primeira turma e me puxou junto com ela. Posso te confessar que o curso de Direito não era um sonho, sequer uma possibilidade na minha cabeça na época, mas eu tinha feito o Enem, já com 36 anos, fiz o Enem, tive uma boa pontuação e tive a oportunidade de uma bolsa 100%, né? E com um filho, na época pequeno, conciliar uma faculdade de Montes Claros seria difícil. Eu ingressei na FAVAG, o que foi uma grata surpresa, porque é uma faculdade que me deu um conhecimento fantástico do curso de Direito. Agradeço muito meus professores, principalmente para a área que eu atuo hoje. Bom, aí que nós agora então vamos dar aqui uma parada, né? Já que esclareceu bastante quem é a pessoa Patrícia. Então vamos começar na área profissional. Agora você já é uma doutora, Patrícia, formada em Direito. Como que está essa trajetória desse início seu em Janaúba e até os dias de hoje, a trajetória profissional da doutora Patrícia? Bom, na advocacia, assim que você forma, passa pelo exame da ordem, você ainda fica sem muito direcionamento, especialização na carreira profissional. O que aconteceu comigo foi que as oportunidades
casaram com princípios muito fortes dentro de mim, que tinha coordenado, como falei, call center, tinha lidado muito com o trabalhador em grandes escalas de produção, conhecia as demandas e as carências de um trabalhador e fui convidada, comecei primeiro atuando em direito de família, ainda atuo muito, mas em outras áreas diversas. Só excluía a criminal, a princípio, nunca atuei diretamente na área criminal. E por uma característica e um perfil na minha conduta dentro do direito, eu sempre primei primeiro pela mediação e conciliação. Eu acredito muito na advocacia que pode ser realizada fora das paredes do fórum, que são as mediações e conciliações de conflito, e para que os litígios que hoje, são morosos, muitas vezes dolorosos para ambas as partes, possam ser abreviados através dessa mediação e conciliação. E aí, por essa característica, eu recebi primeiro um convite para trabalhar como assessora jurídica no Sindicato de Servidores Públicos Municipais, aqui de Janaúba. Aceitei o desafio. O sindicato, na época, foi o início dessa gestão do atual prefeito, estava sofrendo uma cobrança muito forte de regularização de registro sindical, que nós descobrimos que houve, na verdade, desvio. O registro foi solicitado em 1998, mas a burocracia e as publicações de Diário Oficial não permitiram a gente provar isso. Eu tive que refazer todo o processo de registro e regularização desse sindicato, que, graças a Deus, nós conquistamos esse ano. Mas, mesmo assim, com 30 anos de existência, o sindicato conseguiu, através de recursos administrativos, diálogos com a Procuradoria e com o gestor público, permanecer representando a categoria de servidores públicos, Durante esses 4 anos, nós tivemos 2 grandes movimentos de greve de servidores públicos. O primeiro foi um movimento geral. O servidor público ainda tem o grande problema de servidor público em Janaúba hoje, eu considero que é o de saúde ocupacional, mas na época havia uma série de outras questões. O pagamento não era no 5º dia útil, se atrasava muito, questões que já estavam consagradas pela legislação municipal, mas não eram cumpridas pelos gestores, E nós conseguimos, através desse movimento de greve, conquistas. Eu vou destacar como a principal o pagamento no 5º dia útil, que já era previsto na lei, mas não era cumprido. A partir da minha atuação em Janaúba, outros municípios, sindicatos, alguns em formação, como Verdelândia, me convidaram também a prestar assessoria jurídica. Hoje eu presto assessoria jurídica em 3 municípios, em sindicatos de servidores públicos de 3 municípios, Janaúba, Verdelândia e Jaíba. Cada uma com a sua peculiaridade, cada uma com a sua... Jaíba inaugurou o fórum esse ano, então era um município ainda com grandes déficits, E eles ainda querem judicializar muito. A ansiedade pelo fórum fez com que a população quer muito ir à justiça, Achando que agora eu tenho um fórum, eu tenho a justiça à pronta entrega. Mas, na verdade, pela minha experiência, algumas questões podem ser facilmente resolvidas com o diálogo, e é o que eu tenho colocado como norte nesse trabalho com os servidores públicos. Em direito de família, eu tenho acompanhado muito. Infelizmente, a pandemia me impediu de iniciar o curso de conciliação através da constelação familiar, que é um segmento de justiça sistêmica. Já há um movimento dentro do próprio Conselho Nacional de Justiça, privilegiando a mediação e a conciliação na solução dos conflitos familiares,
já tenho a conduta dentro do escritório, mas é claro que a especialização, a busca do conhecimento agrega um valor enorme, né, dentro da nossa carreira e do nosso resultado profissional. Tenho conseguido já, as pessoas estranham um pouco, né, porque querem, na verdade, muitas vezes acreditam que é na briga, né, que é na luta ali que se conquista os direitos. Realmente, em determinados momentos, nós tivemos também uma greve aqui que foi a dos garis, né, em função de jornada, EPI, nós tivemos que lutar, né, os garis tiveram que ir à rua, fazer manifestações. O Sindicato de Janaúba é muito atuante, né, nós temos uma presidente, mulher, muito atuante, que agora também está afastada por impedimento do período eleitoral, a Marileia, né? E com essa atuação, ela nos contagia e eu fui para a rua com os garis, né? Até porque é preciso, dentro do que eu acredito da advocacia, o advogado, ele tem que acreditar na causa pela qual ele defende, né? Eu lembro de um episódio, uma das primeiras sentenças favoráveis, liminares, que eu consegui na minha carreira, que foi no balcão do fórum e eu comemorei. E o pessoal da secretaria estranhou, falou assim, eu nunca vi um advogado, e não era um alvará, né? Não era um alvará de pagamento, era, na verdade, uma conquista de um direito de um cliente. A mesma coisa, houve um corte de salário nesses 4 anos, nessa primeira greve, houve um corte de 1 semana do salário dos servidores. Foi necessário que nós ingressássemos com mandado de segurança coletivo, uma ação complicada. A Procuradoria do município muito competente também, então quando você tem, né, do outro lado, uma Procuradoria competente, doutora Neide Lacerda na época, muito competente, então fica mais difícil o nosso trabalho. Eu tive que ir a Belo Horizonte, eu tive que sentar, dialogar. Por outro lado é bom, porque aí você também te provoca a ter a necessidade de saber mais, né? De buscar mais informação, de ter mais argumentos, né? E aí eu fiz, na verdade eu tenho 8 anos de exercício da advocacia e essas experiências vão nos marcando, né? Então foi na época em que Minas Gerais estava reduzindo os recursos para os municípios e o Tribunal de Justiça falava em pagamento, em greve de servidor público, né? Não, o município tem razão, ele está apertado, ele está sem dinheiro. E foi muito difícil, mas foi meu primeiro diálogo com o desembargador, pessoalmente. Lembro que foi num sofá, como nós estamos aqui, e ele me argumentava, e eu ainda naquela primeira experiência, mas acreditando no direito do servidor, com os argumentos, a gente tem que ter muita informação, eu tenho que saber quanto chegou de recurso no município, quanto ele arrecadou, porque senão a gente não consegue o convencimento necessário, né? E aí, graças a Deus, nós conseguimos que a liminar saísse, o pagamento foi realizado, o servidor não foi lesado nos seus vencimentos, né? Que era um dano muito grande para o servidor público. Esse tem sido meu caminho, meu trajeto. O sistema sindical no Brasil, Toninho, deixa eu fazer uma consideração aqui. Nós estamos dentro de um sindicato, né, o sindicato rural, de produtores rurais, e eu acredito nessa estrutura sindical como um todo, tanto o patronal quanto do trabalhador. Por quê? Porque é preciso haver diálogo. Ambas as partes têm dificuldades, não é fácil empregar nesse país, manter famílias nesse país, então eu reconheço que não é fácil. O gestor público também, gerir a coisa pública não é fácil, né?
os princípios da gestão pública, de eficiência, de legalidade, de publicidade. Muitas vezes a gente tem que reiterar, né? Nós temos ainda na nossa região uma carência legislativa, então a Câmara Municipal precisa ser renovada, os nossos futuros vereadores precisam melhorar a qualidade da legislação municipal, né? Para que direitos não só do servidor público, também do cidadão, ele possa ser contemplado, né? E que as leis que efetivamente já existem, nós temos boas leis municipais, não vou dizer que não temos boas leis, mas que precisam ser cumpridas, né? Então, quando você tem algum conflito, é preciso chamar essas boas leis, colocá-las na mesa para então conquistar o direito do servidor público e até do cidadão. Então, minhas amigas e meus amigos, tivemos aqui agora essa grata satisfação de ter a Patrícia Santos Dutra e nos dando essa oportunidade de conhecer um pouco mais, né, sobre a questão da legislação, dos direitos, né, que a gente sabe que às vezes até o servidor não sabe o que ele tem direito, né, e isso que é o grande problema e talvez pega até administradores que querem esse tipo de funcionário, né, que ele não sabe o que ele tem direito. E isso é muito importante. Então, mais uma vez, eu peço a vocês que nos dê essa força, se inscrevam no Toninho Nunes Terranet, que esse é o nosso objetivo, de trazer pessoas como Patrícia, que vai esclarecer todas as áreas daqui de Janaúba e da região. Então, estamos abertos a outros convidados que queiram mostrar o que Janaúba tem de melhor. Muito obrigado a todos e um abraço.